sabe, galera, falando que está de volta hoje, mais uma vez, trazendo temas de corpos, de pais, de atividades de moda, de estatística, mas antes de apresentar o nosso convidado, o tema de hoje é raças por podcast, que seria destaque, de verdade, por uma autoridade profissional. Mas a gente precisa passar para os nossos patrocinadores, que é a nossa oportunidade dos nossos patrocinadores. Pessoal, a gente está aqui nesse grupo de patrões, de certo grupo de empresa, maior instituto do Brasil, que forma peritos de verdade. Se você precisa de perito, lembrando que você não precisa de todos esses peritos, porque você tem empresa, não precisa de diploma, só você entrar em contato com o próprio cliente. Se você quiser ser um perito judicial, quiser ser um perito forense, daí eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, certo? Vamos passar por uma convidada aqui, o doutor André, o doutor titulada da UERJ, mas apresenta, né? Vamos lá. Verdade é regressão. Chefe da Polícia Civil e a influência digital que ensina também as pessoas a se proteger, que ensina as famílias o valor do que se apresenta para nós. Bom, isso para a regularidade das pessoas, o começo da classe, os 12 anos, e hoje a gente sabe da qualidade do trabalho que vocês prestam aqui na plateia, deixar a esse primeiro agradecimento, e essa palavra de sentido, e para você que pudesse ser, saber que a questão do poder ser aqui em todo o tipo de fraude, principalmente no nosso caso aqui. Eu queria agradecer também a todos que estão assistindo, sobre a processo da polícia há 38 anos. Hoje eu estou com o trabalho-chefe da assistência policial civil da Assembleia Legislativa Paraná, que é uma função diferente daquela que eu tinha da assessoria do trabalho da qualidade da polícia. Eu gosto bastante da palavra, mas eu já que também preciso conhecer, eu preciso saber como é que funciona a estrutura da polícia civil, como a polícia civil é a polícia judicial, a polícia que faz a polícia judicial, certo? Que tem todas as coisas que têm acontecido aqui na vida, a polícia civil é aquela polícia que vai agir depois que o crime aconteceu, para poder determinar se aquela pessoa que está sendo acusada é autor ou não, ou precisa pensar pelo que se vai passar por isso, agora que daquela situação, daquela determinação. Então, aqui à disposição de vocês, a situação bate-papo bem gostoso, eu espero que vocês gostem bastante, para poder conversar com vocês. Eu queria fazer uma colocação a primazia do público. A gente está na iniciativa que tem um sequestro, e nós estamos todos falando disso, eu penso o seguinte, eu preciso dessa cooperativa, eu tenho certeza que eu não sei qual é a fonte disso, mas eu não tenho necessidade para ser honesto, porque se for nada de essa fonte é uma coisa que não vai aceitar. E vai se estabelecer uma outra colocação interessante, né? Que a maioria das pessoas acham que o fato que acontece com o outro. Então, acontece com o outro. Eu gostaria de contar um caso, né, que aconteceu com o padre. Você tem certeza desse caso que aconteceu com o padre em uma município aí que ele foi assediado por uma mulher, depois essa mulher se trancou na igreja, que se matar, que uma coisa, mas isso é o que também acontece com o outro. É raro, né? Tem um outro caso também que aconteceu com o São Paulo, de uma
pessoa, que uma mulher também se matava, você tem uma certa opinião. Mas eu quero saber perguntas que você está convidado. A primeira pergunta que nós temos para o Dr. Hélio é a seguinte: como que a Polícia Civil tem parte desses casos? A Polícia Civil tem uma velocidade, ela sempre tem uma preconceito que ela tem pouquíssimo de fato crianças. Por esse motivo, é de suma importância que quem tem qualquer tipo de problema florestal, mas qualquer outro tipo de ciência que ele tem sobre essa pessoa, que ela faça o registro da ocorrência. Ou ela procura uma delegacia de polícia mais próxima do resultado, ou ela vai fazer o registro pela própria internet, isso aqui é essa eletrônica, e facilitou muito, porque você tem que todo mundo mais pouco, demora para fazer o boletim de ocorrência. E depois que vocês não têm aquilo, eu tenho que explicar isso. Demorava porque você tem que ouvir a pessoa, você tem que ouvir quando você vai fazer que você precisa ouvir essa simulação da pessoa, mas que você faça um bom trabalho, você precisa efetivamente de um tempo para poder fazer isso. Isso acabava demorando, você tem uma equipe de capital, se você quer uma situação de capital, dois, mas você tem que fazer um boletim de ocorrência depois. Em alguns casos, em que você tem que dar prioridade para as pessoas que estão idoso, ou até mesmo por algum fato que, por exemplo, você vai fazer um boletim de ocorrência. Isso é visto a senhora, a pessoa está fazendo o próprio corpo lá, a gente sempre pegado, e até você está pensando na pessoa, hoje, você vai tentar fazer o boletim de ocorrência dentro da casa dele. Então, nós precisamos ser importantes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o boletim de ocorrência para a polícia poder saber o que está acontecendo com a situação da polícia. Como faz se combater a pessoa a partir de uma intensa investigação? Nós temos hoje, dentro da Polícia Civil, uma divisão de técnica da participação da que é a que você tem um pouco mais especialidade. Agora, isso não pode ser nada hoje mesmo, por exemplo, aquele campo da casa que vai fazer trabalho a respeito trabalhadores e exercícios de saúde e investimento. Nós passamos muitos anos na polícia a investimento. E eu não estou aqui para fazer propaganda política de quem quer que seja, mas para dizer a verdade do Estado. A partir do governo dela passou a ter um novo tipo de investimento na população. Nós temos muitos empresários que sabem da segurança, e isso complicou um pouco a saúde. Mas, do tempo para cá, e agora, nós já estamos começando a ter isso que é o fato de você passar as apreensões que você faz, das palavras que você faz, fazer um emprego, nesse sentido, isso daí vai para a segurança pública, que vem para a polícia civil, vai para a polícia federal, vai para a polícia federal, tudo isso vai aumentando a nossa saúde da polícia. Vamos falar. Alguns pregadores atuam o brasileiro gosta de colocar as coisas em inglês, né? Ele coloca aqui, mas pode saber que isso acho que é mais importante do que quando você faz essa número de horas que as crianças na polícia passam, entre entrada de 24 até o computador, uma placa de celular. Caminho para que os pedaços hoje, né, atuem de maneira generalizada. Antigamente, a polícia para o último livro, eu aprendi
na minha profissão, como é que estava na família, na família. E hoje não, hoje, como tudo, né? Hoje caiu na internet, né? Eu tenho esse encanto, por exemplo, família, absolutamente quero saber o que está acontecendo com aquela criança ou com aquela criança. O telefone celular, ou a coisa que você vai acontecer que a criança pensa. Acabou, e você, muito sincero aqui, foi uma comodidade das pessoas. Quando você jogou isso para lá, isso é absolutamente verdade. Vocês pensam que só que do direito, esses caras do mundo que desenvolveram, que não deixaram os filhos deles terem esses vários tipos de equipamento. Então, você que está nos assistindo, você pensa, sabe, abre a porta do quarto do seu filho, sabe o que está acontecendo lá, você mete, também vou falar da verdade, nem todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, tenha humildade, você que é pai de mãe, se você não souber, chame alguém que sabe que conhece. Ninguém pega. Não conhece, você está aqui que é educador digital. Pois já está quase numa profissão. Eu tenho uma educador digital que simples. 10 minutos dentro do quarto. Eu tenho se ele quiser. Fica lá, compartilhando 10 minutos para você saber. Aí se você não entender, aí você procura uma coisa na escola, até isso, essa criança, você tem que falar essa daqui. Hoje em dia, os sistemas operacionais, tanto do Android quanto do iPhone, consegue monitorar o seu filho também no iPhone, porque a família, essa taxa de seus filhos, você consegue monitorar o Google permite essa opção dos Androids, que você cadastra lá o e-mail do filho, que fica logado no telefone dele, você consegue ver tudo que está fazendo. Então, hoje nós já temos recursos, mas infelizmente o povo não sabe. Se só para não fugir da pergunta, só esse banco vai ter essa história do dia. Então, a pessoa fica nas redes sociais. No Instagram. Qualquer deles, sempre alguém vai tentar esse link, assim, para se conectar com essa criatura, para poder estar acima deles. Utilizando a linguagem deles, essa comunicação simples que eles têm, para poder tentar o captor. Você tem mensagens por meio do WhatsApp, coisa que você vai comunicar. Jogos é uma coisa muito complicada. Além de ser uma coisa viciante, há algo que é possibilidade de ter uma interação entre os jogadores. E esses jogadores, elas se filtram dentro desses jogos para começar a consciência, começar a conversar com essas crianças. Você vai conseguir se comunicar com criança, porque eu acho que o adolescente ainda deve ter um pouco mais de ser entender muito, embora também seja absolutamente muito difícil. Muito difícil. Isso você pode fazer.
orando, né? Porque você aproveita que a vida é delicada, né? Como você começa a fazer algumas coisas para que essa aquela coisa de uma maneira como se você fosse oferecer um apoio para a sua ele sabe como conversar com uma criança paciente. Eu defini o tempo, depois a gente se tiver que vai falar também. Nós vamos falar de uma coisa, mas um pouco diferente. Usando o papel que é uma coisa um pouco diferente. Outra coisa que eles procuram fazer é o isolamento. Você isola, você tem que tirar as famílias, você tem que tirar a família, para concentrar aquilo sempre em você. Para quê? Para você poder efetivamente manipular a terra. Manipulação do isolamento, você tem uma coisa que eu vou falar aqui. Mas uma vez que isolamento, isso significa então, só que no sentido de que ele fazer uma coisa inadequada. Eles oferecem uma certa conforto para dizer que você está fazendo uma coisa que você está tudo tranquilo, você pode fazer isso mesmo. É uma sensação de conforto para quem está sempre acertando. Qual é o ponto? Mas você vê que essas estão sendo levadas para o outro aí começa a vida social que vai criar. Eles fazem crianças se felizes. Agora, a última coisa que vocês estão precisando aqui, você tem o dinheiro do sistema. Quero que você não possa ver isso com uma criança. Você tem que fazer uma socorro pelo negócio. Mas você viu como é que eu reagiria a isso? Não é possível que eu se sinta isso. Mas eu estou vivendo o mundo de inversão de valores. Você vai ficar certo, certo. Sabe o que é? A justiça também era toda a justiça mas camiseta para tentar promover o sabe, você sabe o que você vai fazer. Qual é a sua condição? Gente, como para passar essa? Infelizmente, mas muito infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem capacidade de compreender o que se passa. As pessoas não têm conseguido você também sabe pelas redes de televisão, os canais abertos, que jogaram bolas, porque a gente discutia, você sabe que quem é melhor, porque foi um discutir que não tem nem mesmo. Você tem uma hipótese na organização, como você tem, mas era as redes sociais. As redes sociais deu uma coisa bela nessas redes de televisão, por quê? Muito rápido, muito eficaz. Eficaz não é você ter lugar de ser bom, eficaz de ser mais rápido e mais objetivo. Então, só essa é uma coisa. Uma plataforma completa. Essa forma vai balançar essa coisa. Quando eu era criança, eu
podia fazer qualquer coisa para a eu não sei o que sim, ficava falando no meu telefone de filho, ficava falando com o meu pastor não sabe. A gente pensou que uma preocupação de Portugal, eu acho que você tem que bater uma cidade que não tinha acontecido, você tem que pensar que eu não sei isso, o pessoal tem muito bem, todo mundo foi completamente diferente. A gente fazia coisa, a gente fez tudo, e ficava ali, né? E tinha a casa, né? Agora, o bolo na escola cai no TikTok. O operador da bola, o operador da série, que usava bola, sim, está boa, mas não fala dali também, né? É uma coisa muito gostosa, mas esqueci que eu naquele dia, eu tinha problema psicológico comigo, tá bom, tá certo, eu fico lá em cima. Você tem que ser uma coisa que está na cabeça. Eu fico nessa coisa que está na cabeça, que você deu. Mas é o que estamos falando hoje, os pais, deixa a criança que está lá na frente da televisão. É uma válvula de escape para eles. Só que eles não entendem que muitas vezes a criança e o adolescente está esperando. Muita história para vocês. Muita coisa para vocês. A minha versão da primeiro, eles não sei. Mas tem que comer primeiro, não vai escolher. Aqui esses caras aqui são para a partida absolutamente correta. Mas a partida está em caminho. Você tem que começar a pensar. Você tem que começar a fazer uma opção. Aí nós, o que estamos fazendo? A gente achava as coisas das caras. Como esperar tudo? Hoje, as crianças que escolhem o Francisco, as crianças que escolhem o Pedro, as crianças que escolhem o Pedro, as crianças que escolhem a roupa que vai usar, o caminho para dirigir, aquele que faz o caminho para a escola, que ela escolheu para o caminho, que é a nossa cultura da experiência. Só que agora, nós estamos aqui, vocês têm que fazer uma consequências muito mais claras, a gente levantar a gente vai você precisa ficar aqui e se eu almoçar eu falo, quero comer como é que está o artificial o fogo de Deus que tinha sido no forno eu quero pegar o prato e ela dentro do forno você precisa comer o que você quer eu não quero bolacha você vai comer uma comida que está aqui e porque eu preciso dizer não morrer mas a gente vai tentar justamente sem o nome de Deus as coisas do caso as fatores são importantes para a gente quando a gente fala fora você é particular mas quando você sente a dor como um caso mas só que tem que ser significativa isso é essa coisa séria é uma coisa extremamente perigosa e que eu preciso se tomar bastante cuidado você apareceu com uma criança muito rápida então você se aparece com uma criança para algumas coisas ou para você usar essa criança na pedofilia ou
para você suavizar essa criança, ou até para você escravizar essa criança. Tudo isso é a questão do mundo. Tudo isso é quando você faz hoje, se você está os 30 milhões de pessoas que foram sequestradas na guarda para receber essas pessoas. Esses 30 milhões, 10 milhões são crianças. Esses 10 milhões de crianças, 2 milhões foram levados para a pedofilia. Ok? E você pensa que a pedofilia é a mesma prática desses seres humanos. Isso é muito mais do que o tráfico de tantas coisas que experimentam. Mas eu não sei que o médico vai dar mas eu vou te contar. Uma delas, uma droga, uma pessoa de droga, você tem dela uma única vez. Uma criança, você acaba dando ela 2 vezes num dia. Um pedófilo, abusado. Essa é a notícia que as pessoas estão fazendo para poder fazer as pessoas. Porque é o seguinte, é importantíssimo você ficar de olho nas crianças. Você vai ter vigilância ativa na pergunta, 24 horas por dia, você tem que qualitar. Você sabe, você tem uma exploração para a criança. Também você porque mais um sujeito que está indo para o segundo da criança para a mãe. Então, está indo que está pegar a criança. E vai conversando, vai falando como está a pessoa para a criança. Não tem exatamente ele quer alguma coisa que vai pegar. Quando ele vai pegar, ele solta a criança. E eu acho que tem que passar a criança só. E é muito rápido. Nessa coisa chamada para você cortar a cabelo da criança, para você trocar a roupa da criança, é muito rápido. Muito rápido. Você não está assim. Muito lindo. Que é isso. E que está sendo feito por isso. E eu estou falando de boa. Eu acho que a moça tem uma boca de isso, porque a moça é trabalhada. Foi o que se me deu. Trabalho das crianças que estavam assim. Ela deu 2 segundos de poder da criança desaparecer. Nós procuramos essa criança perto de que não pode imaginar. Então, isso serve para todo mundo. Você vai com uma criança no shopping, você vai com uma criança no padaria, você vai com uma criança na praça. Se você tirar os olhos dela, não faz. Não tira. Não tira. Porque, por exemplo, põe os seus filhos no centro social. Porque uma criança sem nenhuma condição, uma coisa especial, por exemplo, do Brasil, eu quero certo? Eu quero um ato forte, sem nenhuma qualificação. Uma criança que ele paga é vendida por $120 mil. Criança, se você tiver alguma coisa que você já tem papel de carinho, o que então, na hora que você usar isso aqui, você vai procurar as redes sociais. Aí coloca todos os seus filhos, essa turma, essa turma, você vê tudo de lá. Aí você começa a ver uma escola da criança, isso aqui, essa criança, essa escola. Aí você começa a seguir todo mundo, tá? Essa criança, essa criança, isso é situação muito fácil.
extremamente perigoso, porque eles fazem o quê? A atividade você fica pensando e tem assim, tudo você fica pensando você não vai estar difícil de fazer. Então, acho que isso aqui é difícil de fazer. Mas, você vai fazer uma coisa de maior. Você não está fazendo. Mas, que é uma venda, porque você vai fazer uma venda, e as máquinas você vai dar preso, né? Dentro da vida, para que você filme aqui, são pessoas que esse filme o filme é real, é mais difícil. Os caras estão oferecendo Deus só. E você vai falar que nem perder, você não pode escrever isso lá. E passa a ser cristão, ser cristão, aquele filme tem esse tipo de situação. Mas deve entender o que eu estou falando. São sinais. É muito fundamental que você possa entender aquilo que eu estou falando. Muitas coisas dessas podem ser interpretadas pela internet, como eu estou falando aqui, blogueiros, o TikTok, onde eu vejo criação de pessoas, os nossos filhos, vão poder interagir com essas pessoas. Então, mais uma vez, pais, mãe, tio, avô, presta atenção naquilo que você está fazendo. E ainda assim, quando a polícia consegue encontrar uma criança que está muito difícil, a criança vai ficar com essa coisa parecida. Eu não conheço que tivesse passado por esse tipo de problema, que tivesse conseguido um dia você imagina uma criança de 17 anos. Eu vi cenas, por exemplo, de pessoas que fez filhos, crianças, desde essa pessoa de 7, 8 anos. Eu não vi que eles queriam porque não é possível uma pessoa normal ver aquilo que não teria que ser como a gente fala justamente para explicar a inteligência que a questão também é uma situação a gente já vê o problema que a gente está no rápido dele vai a cabeça que você não quer começar bem mais possível. Mas as melhores vezes que tem o mais direito para nossa filosofia, eles também cantam. Então, é interessante que essa pessoa, ela tem que fazer algumas cenas, algumas gravações, mandar para o poder para esse estudo. Eu só tenho que descobrir hoje, a gente vai ter estudo. Você não pode saber o que faz. Não se inteligência artificial na época, porque não vai ser a única que vai se dar nós que estava na internet, e que é isso, mas é o que a gente tinha. Isso, essa administração, mas hoje o interesse é muito fácil. O país que mais respeita as suas famílias, o país que mais respeita todo o investimento
sair mais fácil. Eu pensei, o que é essa leitura é a coisa que ela está pensando. Isso. Aquela definição que para o Portugal vai aparecer, nunca mais vai ficar. Agora, esse livro está sendo falado de obra, e aí acabei com a investigação. Primeiro, que era uma existem casos que levam a continuação. Não no caso aqui, Minas Gerais, para você claro, esses detalhes que eu ouvi ainda, não pode fazer. Mas quem chocou, chocou toda a sociedade aqui, especialmente criança pequena, muito pequena, e conseguiram comprovar pela saúde que o olho, por exemplo, o olho ocular da criança foi retirado positiva. Imagina o que é isso. Isso é muito bem. Ele roubava a criança para apartar disso. Quando era melhor, era mais país, porque cultiva a vida. Então, era a linha. Hoje, qual a dimensão? Hoje, os pais estão assistindo, né? Os avós estão assistindo. Essa dimensão hoje é muito maior que a terra que foi feita no começo da terra. Depois de 2010, né? Depois de 2010, tem internet na Minas Gerais, tem a pandemia de sites, moderno, que todo mundo está cansado, né? Como é que foi essa? Como é que foi hoje? Esses números, né? Estão crescendo. Pior, o problema é que não é que isso é quais são as duas coisas mais importantes que você cultua? Tanto informação. Ninguém pode ficar sem informação. Então, para isso, ele tem uma coisa. Como você vai usar a manifestação? Com esse conhecimento, você passar o seguinte: qualquer pessoa é que você faz. Tem um perfil, você faz essa pessoa. Você pode? Mas é tudo mais singular do que a gente mora aqui nessa cultura. Então, a diferença nossa é que, por exemplo, a gente fica o que é mais significante. Esses dias, na série de fora, a primeira teve setor de civilização, experiência e visualizações. Mas você faz tudo isso. O vídeo é muito perfeito. Na média, 1 ou 2 dias para ser produzido um vídeo de 1 minuto. Só que você vai ver as coisas anteriores que essa moça produziu, porque foi uma coisa que são coisas que esse povo gosta de fazer. Uma coisa que sabe, com todo respeito que vocês estão nos assistindo, eu vejo o cara que dá a fotografia do pai do que tem que ter, o que ele parece de outra pessoa. Se eu estou fazendo possível, o que interessa essa pessoa? Isso explode, isso explode a
muito que está muitas vezes passando. Eu vejo a vida desse conteúdo. Como se pode, né? Eu não acho graça do que é. Mas, foi bom. Nós temos certeza que nunca vai ter 5 milhões de visualizações. É uma minoria, né? Para vocês terem uma ideia, o meu TikTok, ele tinha 4 milhões de seguidores. E verificado. A forma dele está. Para vocês ensinarem. O TikTok para mim é conta, porque eu estou é uma delícia de um cara que fica vídeo no vídeo, os caras estavam falando que o vídeo era uma delícia. E o TikTok para mim é conta, porque por causa desse vídeo. Ou seja, exatamente, o algoritmo que deu errado. E vai no muito. Como de mim. Porque agora você está fazendo uma coisa. Você está vendo agora, você está fazendo parte de mim, você está fazendo parte de mim, você está fazendo parte de mim. E também foi uma vítima do WhatsApp, da minha do WhatsApp, muito criado, da minha do WhatsApp, foi voltar, falo de frase, nunca vendi nada, nunca fui propaganda no meu escritório, no meu WhatsApp pessoal. E foi terrível o WhatsApp. Isso é completamente incrível, né? Mas isso é só a cidade de São Paulo. Mas, olha, eu estou falando de como você vai ter que ser não deixe de ser qualquer coisa. O motivo por isso é fundamental para que a gente possa fazer as pessoas saber o que faz. Isso é orientar essa coisa. Muito importante pensar nisso, porque eu percebo, eu faço muito de volta, eu percebo que as pessoas não querem fazer boletim de polícia, elas acham que não vai dar nada. Então, é isso, exatamente. Então, você sabe, você precisa fazer o boletim de polícia, porque a polícia precisa ficar sabendo para que eles possam fazer investigação. Hoje, mecanismos de denúncia que você pode fazer, mas acaba acontecendo que você sabe que desde a frente por atrás, denunciar alguma coisa, eu tenho que saber quais são os vilarismos que você está fazendo, precisando ter um pouco mais de moderação sobre o que você está fazendo. Você também pode, isso que você está falando, você pensa aqui na Constituição, essa coisa da Constituição da lei, ou você só pensa que a Constituição da lei, não pode ser uma Constituição da lei, só, agora, fica discutindo tudo que se discute lá. Olha a quantidade de pessoas que tem aquilo de uma cara depois de demora anos e anos e anos. Eu tenho que ter sido para isso. Eu só acontecer a eu não sei se eu quero essa questão de mas
Ele foi lá buscar a menina daquela máscara que tem máscara, né? Que faz, né? Quando tiver com imagem, né? Que eu acho que vai ser uma máscara tem uma linha de mulher, uma jovem, etc. Então, tem que ficar nem sempre só que eles estão falando com aquela pessoa. Afinal, daquela pessoa, eu preciso se familiarizar com a pessoa. Então, esses pontos que eu fiz, exatamente do mesmo jeito que eu estava no meu futuro, e às vezes, não é uma mulher que foi pensando para fora, porque o comportamento não é tão importante. E o que eu sei que eu tenho uma verdade, né? Olha, por exemplo, uma coisa que eu voltou a fazer para uma mulher que eu faço, se algo ruim vai acontecer quando for tratar esse tipo de ciência, você vai sofrer. Mas se acontecer isso, vai ser o projeto do seu pai, da sua família, que seu pai, da sua mãe. Primeiro, sobre extremamente corajosos. Segundo, protetor. Não deixe de falar a pessoa mal do seu pai. Como tem que ser para você, meu filho? Não faça barulho, grite o mais alto que você puder, chore, bebe, faça uma hora esquerda que você puder. Sempre, eu quero dizer, você sempre se esquece, eu sempre vou acreditar em você. E eu junto com você, eu acredito em você. Essas dicas que eu dou, são maravilhosas. Eu preciso passar por isso para as crianças, para que as crianças se sintam mais seguras. Eu sempre que eu posso, eu procuro passar por isso, eu procuro fazer isso, eu procuro orientar os pais. Mas essa, de certa forma, é tudo sobre a gente, entendeu? Como policial, advogado, eu não tenho essa sensação de ser bacana. Então, isso não acontece
Isso são pessoas que faz uma criatura porque são simples e realmente necessárias para que faz nesse mundo infelizmente estamos chegando ao fim desse podcast. Eu quero que você deixe um like nesse vídeo, beleza? Se você assistiu até aqui, você vai comentar aqui para que saber que você assistiu até aqui. Você vai comentar a frase proteja as suas crianças. A gente vai saber que você assistiu o vídeo até aqui. Compartilhe esse vídeo com o vídeo com 7 pessoas, principalmente no grupo da sua família e principalmente se você tiver criança pequena na família. Porque isso é muito sério e por isso que a gente trouxe o delegado da depressão aqui. E, por favor, doutor, deixa as considerações finais para nós. Eu quero fazer esse agradecimento primeiro a vocês todos, vocês que estão assistindo. Muito obrigado por ser desses participantes. É uma honra estar aqui junto com vocês, do lado de pessoas que têm necessidade dentro de si, que têm propósito, que têm vontade de fazer alguma coisa em prol das pessoas. Não seja aquilo que você não quer ver, você tem carinho pelas pessoas. Eu sempre acredito nisso. Deus, você não acredita de tudo, só que você não está fazendo. Obrigado pela paciência de vocês, pela vida de assistir. Obrigado a vocês pelo tempo. Eu vou fazer uma justiça bíblica para os dois. Vou voltar aqui a vai pedir música. Você não precisa achar que a sua informação fantástica, os conselhos que falam de agora de você. Você gosta da pessoa que está a gente joga falando fora.